Muito bem, vamos lá. Estamos na 3D para experimentar em 100% as emoções? Por que razão, então, precisamos manter o equilíbrio delas? Ou nós vamos acabar utilizando isso para uma autodestruição ou para uma autoconstrução positiva em nossa evolução. A emoção é como se fosse uma arma na nossa mão. Ou a gente pode fazer algo positivo ou negativo, né? Depende do nosso conhecimento, da nossa evolução, do nosso autocontrole. Todo autoconhecimento nos conduz a essa manipulação emocional. É muito difícil a gente controlar as emoções, não é? A gente passa por experiências que muitas vezes nos tira completamente do eixo. Todos nós, né? Em família, nos relacionamentos, na vida financeira, na saúde. Nós somos testados o tempo todo, justamente para conseguir manter o equilíbrio. O controle das emoções não é a ausência das emoções, é o equilíbrio das emoções, entendem? Então não adianta a gente querer entrar numa linha meio ilusória, né? Nós não temos emoção, eu tenho o controle das emoções, virar uma pessoa fria, né? Não, não é isso. Assim você vai virar um Anunnaki, né? E a gente não tem que se tornar um Anunnaki. Nós não somos planetários, nós somos dimensionais. E a nossa alma nos trouxe essa frequência emocional porque é justamente a emoção, gerando a energia taquiônica, que é a energia da criação, vai nos conduzir à frequência do casal criador. A emoção é como se fosse o combustível que nos conduz a uma transmutação suprema. Sem a emoção, nós não teríamos combustível para chegar num objetivo maior, mais rápido. Então é como se nós tivéssemos um carro de Fórmula 1 e o combustível não estivesse adequado para aquele carro. Com a emoção, a gente ganha um turbo, a gente ganha um poder muito maior, uma potência, né, para chegar mais rápido na linha de chegada. E é por isso que nós estamos buscando entender como funcionam as emoções, porque a raça adâmica recepcionou 100% das emoções, e isso gerou uma anomalia, né, uma dualidade, porque a nossa genética adâmica, vinda dos Anunnakis, trouxe um conflito com a nossa linhagem dimensional encarnada, nós, espíritos dimensionais encarnados num corpo humano. Então, extraterrestres dimensionais, anjos encarnados em corpos físicos, adâmicos, planetários, vindo de uma miscigenação genética dos Anunnakis e de outras raças, nos deixou nesse conflito, porque a emoção brotou com a presença da centelha divina, da biotecnologia que nós temos, que é a alma, né? Nós já falamos algumas vezes sobre isso. E é justamente o poder da alma que nos traz essa potência emocional. Só que essa potência, se ela não for canalizada na direção correta, nós vamos acabar ficando perdidos aqui. Então o controle, o equilíbrio e o manuseio correto, a modulação dessa energia emocional nos transformarão em deuses criadores. Todos nós vamos conseguir alcançar uma frequência muito superior a esta que nós estamos hoje. Inclusive, os seres das 49 raças, muitos deles não têm a emoção. Eles não estão aqui encarnados para buscar a emoção 100% na raça adâmica. E essa frequência emocional, 0,3 Hz, que está totalmente sincronizada com a frequência do casal criador. Ele é 100% energia suprema e vibra nessa faixa, num nível muito superior, com total controle das frequências manifestadas, inclusive das emoções. Nós não temos o controle, nós somos deuses sem controle da energia. Então os seres dimensionais que não vieram para a Terra, não estão na condição adâmica, né? Nós estamos, por isso nós buscamos a emoção. Os outros que estão lá em cima não têm emoção. Então, eles não têm esse sentimento que nós temos aqui embaixo, o ego, né? As anomalias emocionais. Eles têm sentimentos superiores. Eles vibram numa faixa de consciência que traz os sentimentos, né? O amor, a bondade, a ética, a consciência, a paz, a harmonia, todos os sentimentos, né? Essa visão de unicidade, eles sentem. Então, eles não têm maldade no coração. Eles têm bondade, eles têm consciência de união, porque eles estão numa frequência muito superior. Nós estamos aqui numa frequência baixa. Então, tudo aqui é fragmentado, não existe união, existe desunião.
Então nós estamos separados da fonte suprema, da energia suprema. Estamos desconectados. Então essa busca nossa pela reunião, pela reintegração com uma energia maior, são as emoções que nos conduzem a isso. Ou seja, o que é emoção? Emotion, aquilo que nos move, aquilo que nos faz buscar, através do desejo, o retorno à unidade perdida. Mas unidade com quem? Unidade, o sentimento que nós temos nos níveis superiores, nas dimensões superiores. União com a energia suprema e entre todos que estão conosco. Aqui, na Terra, na terceira dimensão, é muito difícil sentir isso, porque nós estamos fragmentados, densificados. Então, a nossa consciência é individualizada através da personalidade, do ego. Eu sou uma pessoa separada de todos. Eu não me vejo unido a ninguém. Quando eu me relaciono, quando eu começo a sentir amor, desejo, carinho, eu quero me unir a outra pessoa para começar a sentir esse sentimento de unidade perdida. Da mesma forma, quando eu tenho o amor pela minha família, por todos os reinos, eu vou expandindo a minha consciência de amor. O que é o amor? É a emoção maior, que é a busca da unificação do nosso ser com algo superior. Enquanto nós não encontramos essa união maior, nós vamos buscar a união entre todos nós, através do ego, do egoísmo, que é a busca desse preenchimento, desse vazio que nós temos por nos sentirmos sozinhos, abandonados, desconectados de uma fonte maior. Quando a gente se desenvolve, quanto mais a gente nos conecta ao nosso eu superior, a Deus, né? Nós estamos nos preenchendo cada vez mais dessa união, desse amor. Então nós temos o que oferecer para as pessoas à nossa volta. Nós não ficamos cobrando o amor dos outros, nós entregamos o amor que nós temos em nós. Isso é amor próprio. Então Jesus disse, né? Amai o próximo como a ti mesmo e amai a Deus sobre todas as coisas. Mas como é que eu vou amar ao próximo e a Deus sobre todas as coisas se eu não me amo, se eu não encontrei esse sentimento, essa conexão? E são as emoções que me levam a isso, vida após vida. Até mesmo a emoção sexual. Eu estou buscando o quê? Estou buscando a união, o preenchimento. Por isso o prazer imenso, por isso o êxtase, né? Porque nós nos conectamos e recebemos como se fosse um banho de energia crística em nós. Então, temos que aproveitar as emoções que nós temos aqui justamente para conseguir evoluir e regressar à energia suprema. Não é controle e ausência das emoções. É equilíbrio e manipulação e modulação correta das emoções com a consciência de como elas funcionam para nos impulsionar a nossa evolução maior. Quem compreende e entende a chave por trás disso, o segredo por trás disso, com certeza se torna uma divindade na face da Terra, né? Vi um vídeo falando sobre transferência de alma de um corpo para outro. Acontecia no Egito e na Suméria. Já ouviu falar disso? Sim, Clarissa. Chama-se transmigração espiritual, né? Ou transmigração das almas. Os lamas tibetanos, os monges, realizavam esse procedimento. Para nós é um pouco misterioso ainda. Hoje, a gente não tem muita informação em Dáquila sobre como isso acontecia, mas é fato que ocorria. Teve vários casos no mundo de pessoas que passaram por essa experiência. Pessoas que estavam prestes a desencarnar e conseguiram se projetar para um outro corpo, como se elas trocassem, o espírito fosse para um outro corpo, né? Então isso aconteceu em vários casos, como você disse, no Egito, na Suméria, existe essa tradição, esse conhecimento. No livro tibetano dos mortos e no livro dos mortos do Antigo Egito, nós vamos encontrar algumas referências a isso também. Mas nós não temos informação atuais sobre isso. Nós vamos pesquisar mais e buscar essas informações aí no momento certo. Qual o significado do desfile das 22 múmias realizada no Egito? Qual é a sua opinião? Eles estão dando o recado, né? Os Anunnakis estão dando o recado ali, dizendo que eles vão voltar. Isso não vai acontecer. É uma forma deles darem mais um recado, o GO, né? Dando seus recados aí para a humanidade, com suas mensagens subliminares. Eles fazem isso sempre, né? Então, alguns Anunnakis estão por trás do Antigo Egito. Então, eles gostam de trazer a tradição deles, mostrar, como se eles estivessem cutucando a humanidade. Tipo assim, olha como vocês são ignorantes. Vocês não sabem de nada do que aconteceu, do poder que nós temos aqui. É mais ou menos o que eles fizeram com o presépio, né? Na época do Natal. Hangstar está no mundo dos ascensionados, segundo anel. Ele perdeu o corpo físico ou está em um patamar evolutivo maior que os Anunnakis da 3D.
Não, ele não morreu, ele não está no segundo anel, ele está numa frequência já transmutativa, muito acima dos Anunnakis, apesar dele ter uma genética Anunnaki e ser filho do Enki, né, ele já está muito mais para o lado dimensional do que para o lado Anunnaki. Nós não sabemos o que aconteceu com o Hankstar. A gente não sabe, na verdade, se ele tem uma genética Anunnaki ou adâmica diferenciada. Isso ainda é um mistério para nós. Mas ele já está numa frequência transmutativa, interage até a quarta dimensão já, ele já está mais para lá do que para cá, né? Então, ele está atuando há milhares de anos, né? Junto com as 49 raças, conhecido Astar Sheran, que na verdade é o Hankstar, né? É o comandante sempre trazendo ajuda e benefício para as civilizações. Ele fez muito isso, principalmente aqui na América do Sul, né? Ele era conhecido como o deus Viracocha, ou Kukulkan, os maias, ou Quetzalcoatl, né? Para os mexicanos, astecas. Ficou muito conhecido também entre os indígenas, né? Como Tumi, ou Pai Sumé, aqui para os tupis guaranis no Brasil, né? Teve outros nomes também. Ele era o deus que vinha para orientar as pessoas, trazer conhecimento, ensinar os povos, né, a evoluírem, a se desenvolverem, tanto na metalurgia, na agricultura. Ele ensinava, educava, orientava os povos. Por isso que ele foi conhecido como o Deus civilizador, aquele que vinha para trazer o conhecimento. E as 49 raças sempre estavam junto com ele, ajudando, né? Sempre foi muito interessante essa intervenção aí do Hankstar nos povos antigos. A presença dele em outras partes da Terra, nós não temos muitas informações ainda, mas em breve vamos ter. Eu fiz um gráfico radiestésico para saber a minha frequência cerebral. O resultado, 21 ciclos, estado de vigília, possível interação com o astral superior. Explica de novo a alfa, beta, etc. Se você fez esse exame, né, não importa a maneira, mas se saiu aí 21 ciclos, sinal que você está já em beta acelerado, porque beta é o estado de vigília, que varia entre 14 ciclos, 14 Hz, até mais ou menos 20, 21, 22. Então, quando nós passamos para 23, 25, 30 Hz, estamos em gama, estamos numa frequência mais acelerada, a atividade cerebral está bem alta. Se conseguirmos chegar a 40, 50, aí nós chegamos em picos muito acelerados. Só que para chegar nesses picos acelerados e mais altos de frequência cerebral, nós temos que ter o controle da atividade cerebral. Senão as pessoas acabam ficando meio malucas, né? Quem tem atividade cerebral muito alta, acima de beta, é considerado esquizofrênico, né? Maluco, porque os canais cerebrais precisam estar sincronizados. Por isso que não é simplesmente acelerar a frequência, temos que sincronizar e ajustar os canais cerebrais. Por isso que a pessoa que usa algumas drogas, por exemplo, ela tem picos, né, de aceleração mental, cerebral, só que é tudo desincronizado, tudo desregulado, então a pessoa surta. Ou a pessoa baixa a frequência dela, abaixo de beta, né, entrando em alfa, entrando em teta, entrando em delta. Se a pessoa zerar a atividade cerebral dela, ela morre, então zera. Aí o espírito entra em outro estado de consciência. Então, estando em beta, nós conseguimos ou descer para alfa e teta e delta, praticamente estado de coma, né? Estado delta, ou conseguimos acelerar nossa frequência para níveis superiores de beta. As interações espirituais, astrais, né, nos conectam do alfa para baixo. Então, quando a gente vibra em alfa, nós estamos abrindo nosso campo para interações mediúnicas, por exemplo. A mediunidade só se dá em alfa. Então, quando vamos dormir, por exemplo, nós entramos em alfa. Quando estamos cansados, quando estamos sonolentos. Quando entramos no sono profundo, estamos entrando em teta. Então, os sonhos ocorrem em alfa. Esses estados de consciência são extrafísicos, ou seja, são interações muito mais espirituais do que dimensionais. Para termos interações extradimensionais, temos que estar com a atividade cerebral muito mais acelerada, né? Mesmo que a gente vá dormir, a gente pode manter o pico acelerado. Existem técnicas antigas de monges, por exemplo, meditando, e eles não baixavam a frequência deles, eles aceleravam a frequência, né? E essa era a verdadeira meditação. A meditação que faz a atividade cerebral baixar não é a meditação correta. Então, quanto mais baixa a nossa frequência, atividade cerebral, mais a gente relaxa e mais a gente abre o nosso campo para as influências espirituais, a gente fica vulnerável. Por isso que uma pessoa com atividade cerebral baixa, ela é facilmente influenciável, ela pode ser até hipnotizada, né? E dominada pelo subconsciente dela. Ela vira um escravo, né? É isso que o GO quer.
que as pessoas fiquem numa atividade cerebral baixa. Então a gente tem que acelerar nossa vibração para justamente sair dessa faixa. Daí nós falamos tanto, né, da importância dos exercícios, do aumento da carga elétrica, a alimentação saudável para você desintoxicar, para o seu corpo começar a vibrar mais alto, né? É assim que funciona. Frequências e níveis mentais, né? Os seres, por exemplo, quando o Bilu aparece para nós, ele está com a atividade cerebral dele acima de 120 ciclos. Imagina, porque, gente, a atividade cerebral dele, quando ele se manifesta, ele tem que baixar ao máximo para conseguir interagir com a gente, porque eles estão numa frequência muito alta, é muito acelerado, né? O Urandir nasceu com picos de 50, 70 ciclos. Por isso que ele foi escolhido também, né? Porque com a atividade cerebral tão alta que ele tem, ele conseguia interagir com os seres muito fácil, muito tranquilamente, né? Então já foi preparado para isso. Então nós temos que fazer nossa atividade cerebral subir para conseguirmos ser antenas e conseguir sustentar os contatos também físicos, né? Porque senão a gente não consegue nem escutar os seres, a frequência deles, né? Fisicamente dizendo. Então, gente, para ter contato dimensional, físico, nós temos que aumentar nossa atividade cerebral, sincronizando os canais. As mulheres têm 37 canais cerebrais, os homens têm 18 ativos, né? Então é muito mais fácil para as mulheres sincronizar do que para os homens. As mulheres têm maior poder de manipulação dimensional do que os homens, porque elas têm mais canais, né? E esse foi um dos motivos também que o GO manipulou toda a história, né? Para deixar as mulheres sem essa conexão dimensional. Eduardo pergunta sobre o livro de Urântia. É um livro muito interessante, mas nós perguntamos para os nossos amigos dimensionais e eles disseram que esse livro contém 25% de verdade. 75% não procede. Pouca coisa ali é veracidade, né? Sobre o Criador do universo de tudo que há. Não o casal criador, o que criou tudo. É o casal criador que nós conhecemos. Não existe um criador, existem casais criadores. Então, casal criador supremo é o casal do nosso sistema, o criador do nosso universo. O que existe acima dele, além, quem criou o casal criador, né? Nós não temos essa informação, não temos esse conhecimento. Eles disseram para nós, vocês nem ao menos se conhecem, vocês nem sabem quem vocês são, vocês nem ainda voltaram a ativar a frequência de criadores e de casais criadores. Vocês querem entender o casal criador de vocês? E querem entender quem criou o casal criador? Então, é uma distância ainda muito longa para nós, né? Nós não temos condição de entender isso agora. Temos que nos entender primeiro, realizar essa compreensão de quem nós somos, o que estamos fazendo aqui, para onde vamos, para depois a gente entender as energias supremas, né? São níveis de compreensão. Próprios seres falaram para nós. Nós aqui, nos níveis dimensionais, ainda estamos buscando entender o que é Deus. Imagina o que tem além, né? Então é muito caminho pela frente ainda, gente. O envelhecimento é um processo artificial, uma doença. Então não é o tempo que nos envelhece o que causa o envelhecimento do nosso corpo. O que já podemos fazer na prática para frear o envelhecimento? A Aline Silva pergunta. Não, o tempo por si só não traria o envelhecimento. O que acontece é que durante o tempo nós estamos tendo ações, né, tanto na alimentação, na vida psicológica, nos cuidados com o corpo, que nos aceleram nesse processo de envelhecimento do corpo. Se nós tivéssemos uma vida totalmente regrada, nos alimentando corretamente, seguindo as diretrizes e tendo uma ajudinha a mais, né, dos seres, com certeza iríamos conseguir rejuvenescer, prolongar a nossa vida. E é isso que eles querem, né? Mas o principal motivo nós termos envelhecendo rápido, um foi a manipulação genética que aconteceu por parte dos Anunnakis, que retardou todo esse processo, né, de prolongamento da vida, e a gente ficou no máximo até 100, 120 anos aí, em condições de manter o nosso corpo. É muito raro alguém passar disso, né? Mas com a manipulação do cromossomo 2 e 3, eles alteraram o prolongamento da vida, o tempo de vida do ser humano, que esse corpo físico pode sustentar, e a capacidade de regeneração da saúde, né? Então a gente ficou muito sem imunidade para certas doenças e regeneração celular também. Então isso prejudicou a gente. Só que aconteceu uma anomalia, mais ou menos em 1007 a.C., que ocorreu um choque entre um astro que se colidiu com outro astro
E isso gerou uma alteração no campo eletromagnético da Terra e na posição da Terra também. Então isso mudou algo na composição molecular da água. O isótopo de hidrogênio na água, conhecido como deutério, deixou a água com uma modificação química e nós começamos a envelhecer mais rápido, a oxidar as células e envelhecer justamente por causa do deutério, tá, gente? Pesquisem sobre o deutério, e esse é um dos motivos principais do envelhecimento. Então, se a gente conseguir neutralizar o deutério na água, a gente pode rejuvenescer e prolongar mais nossa vida. É a dica que eles deixaram para nós. Tirando isso, né, existe o ouro monatômico, agora existe a argila, né, com ouro monatômico, existe a alimentação, existe todos os cuidados que a gente tem que ter, sono, né, em dia, exercício físico e principalmente a telomerase, a enzima que tem que ser gerada para que os telômeros, né, consigam fazer as conexões e não entrem num processo de desligamento, né, entre os telômeros para acelerar o envelhecimento. Então existem algumas fórmulas que eles estão nos passando, suplementos inclusive, por exemplo, o astragalos, que é uma erva oriental, né, que ajuda muito na recuperação dos telômeros nas células. Então é muito importante essa questão da nossa manutenção física. São vários fatores. Por exemplo, o deutério. A melancia, eles disseram que ela não tem deutério na água. Então, se a gente toma o suco de melancia, água de coco também, né, em quantidades diárias, a gente vai ajudar muito no processo de prolongar a nossa vida, porque não tem deutério na água. Lógico, a gente não vai parar de tomar água, né, gente? Água alcalina, mineral, só que a gente tem que saber que existe essa questão. Nós estamos para receber deles informações sobre o deutério, né? Eles prometeram que iriam passar uma tecnologia para nós para neutralizar o deutério na água. Com certeza está chegando esse momento. Poderia falar sobre a ida do homem à Lua? O que não foi contado? Bom, o homem não foi à Lua. Tá? Eles tentaram chegar perto da Lua, mas foram impedidos de chegar lá. Até porque eles não conseguem ultrapassar o campo eletromagnético, né, que eles chamam de cinturão de Van Allen, a ciência, mas na verdade é um cinturão de energia colocado pelo Rangstar em torno da Terra. A Lua está um pouco acima, né, o Sol também, das camadas atmosféricas altas, desse campo eletromagnético. Então ninguém conseguiu chegar na Lua, o homem não foi à Lua, é uma mentira, né? Tanto é que ninguém consegue voltar para a Lua. Essa ida a Marte, por exemplo, é outra mentira, tem ninguém em Marte, não tem robozinho nenhum em Marte, tudo feito aqui na Terra mesmo. Lá no Canadá, numa ilha do Canadá, que tem terra vermelha, parece Marte mesmo, mas é aqui. Então eles mentem para nós. Tudo foi filmado, né, em Hollywood. O próprio Stanley Kubrick, na época, né, o produtor, diretor, roteirista de filme, assumiu para a filha dele, antes da morte dele, ele assumiu, né, que isso ocorreu. Os próprios astronautas, né, Neil Armstrong e outros, Buzz Aldrin, eles já deram a entender que foi tudo uma grande farsa, né? E eles estão até hoje aí calados e proibidos de falar a verdade, senão eles são mortos, né? Não podem falar. Todo mundo já viu, inclusive as filmagens, os bastidores do Homem na Lua, né? Já foram vazados vários vídeos aí, mostrando as câmeras, os holofotes, caindo câmera, luz, assim, e os astronautas lá fazendo aquela cena. Foi num estúdio, na verdade, que foi montado em pleno deserto do Nevada. Então o homem nunca foi à Lua. Isso foi confirmado pelos seres para nós. Sobre nossas placas, elas estão guardadas perto de nós ou podem estar em outros locais, né? Locais distantes, como o Egito, por exemplo? Podem. Algumas pessoas têm as suas placas na Europa, na Amazônia, por exemplo, em outras partes do mundo. Foram locais, né, que os dimensionais chegaram na época. Tem algumas placas na França, né? Mas o principal local das placas é aqui mesmo, no Brasil, lá na região do Mato Grosso do Sul, onde hoje está localizado Dáquila, Zigurates, Recanto de Ravalon. Tem um morro lá no qual as placas foram depositadas quando nós chegamos aqui. A maioria dos dimensionais chegou lá, né? E as placas estão lá até hoje. Independente da localização que elas estejam guardadas, né, fisicamente ali, protegida pelos seres, inclusive, em mundos intraterrenos, né, porque isso já está bem preservado, né? Ninguém consegue ir lá e achar, por exemplo, as placas, fazer uma escavação e achar lá a caverna e achar... Não vai acontecer isso. Chegará um momento que nós vamos poder teletransportar nossa placa, não importa onde nós estejamos. A gente pode trazer ela pelo teletransporte, né, fisicamente para acessá-las. O que vocês de Dáquila podem dizer sobre as sereias? Fazem parte do povo intramarinho ou é apenas lendas? Se existem, são dessa dimensão?
As sereias foi uma das manipulações, experimentos genéticos, né, que os Anunnakis fizeram. E elas existem ainda. Tem certo fundamento que nos foi passado sobre as sereias. Elas tinham a magia da vibração sonora, do canto. Elas têm sim uma frequência mais acelerada. Algumas delas evoluíram, outras não. Outras continuaram aqui na 3D, existem aqui na 3D, e algumas já conseguiram acelerar para os mundos intraterrenos, intramarinhos, né, na verdade. Então, as sereias existiram, são reais. Em um vídeo sobre o Bilu, alguém disse que ele era um Laquin e que é de Kazalk. Ele é daqui da 4ª dimensão porque ele diz que é de Pégasus. Fala um pouco sobre isso. Quando o Bilu começou a se manifestar para o grupo, para nós, ele se apresentava numa das formas originais da raça primordial dele, no qual ele era realmente um Laquin, um ser da constelação de Pégasus. Os Laquins são de Pégasus, né? E esses seres são muito alegres, eles têm uma frequência da alegria muito intensificada. E eles vieram de Pégasus para cá. A região onde eles viviam foi destruída, parece que ocorreu uma explosão. Eles tiveram que se deslocar para outras partes do universo. E eles foram evoluindo num certo ponto que eles conseguiram chegar em níveis dimensionais muito altos, né? E eles começaram a atuar em outras esferas. E o Bilu, no início, né, da sua evolução, ele era um Laquin. Então por isso que ele diz que ele é de Pégasus, a origem dele é de Pégasus, mas na verdade ele já está aqui na evolução dimensional, né, no sistema Terra e no universo há milhões de anos, né? Quando ele apareceu para nós pela primeira vez, ele escolheu trazer de volta aquela aparência, aquela característica, aquela frequência do Laquin, que ele foi lá atrás, no início, né? Ele veio com a aparência e com a raça original dele. Então ele sempre foi muito alegre, aparecia muitas vezes com a forma de Laquin. E os Laquins, muitos Laquins estão aqui na Terra e eles vivem em bases intraterrenas, na 4ª dimensão. Por isso que nós falamos que os Laquins vieram para cá. Eles ajudam nos mundos intraterrenos, nas cidades intraterrenas, juntamente com os Totes e os Betamix, que são raças intraterrenas. Quando o Bilu começou a falar com a gente, ele disse que ele era um Laquin, que ele era um intraterreno. Na verdade, ele estava passando um pouco da informação para começar a se revelar para nós, né? E ele não é um Laquin hoje, ele não é um intraterreno da 4ª dimensão mais. Ele dizia que ele era, mas ele era muito mais do que isso, né? Então foi uma forma dele preparar a gente para a gente descobrir quem realmente ele é. Ele é muito mais do que isso. Ele atingiu um nível de evolução muito superior, né? Todas as aparências que ele teve, todas as raças que ele passou, todas as experiências que ele teve, todas as vidas que ele teve na Terra, inclusive, ele consegue modular e manter aquela imagem, aquele molde, né, físico e de aparência, aquela frequência, ele consegue trazer de volta. Então, muitas vezes ele aparece para nós com a imagem que ele teve em uma das vidas dele. Ele pode mudar de aparência, né? É impressionante isso. Como ele pode aparecer como um Laquin, por exemplo. Quando ele se mostrou para a Record, aquele famoso vídeo, né? Busquem conhecimento, que tá com aquela cabeça um pouquinho mais larga, a faixa na testa, né? O olhinho, e ele aparece lá falando na aparência de um Laquin, né? Que é essa raça de Pégasus, intraterrena. Então ele não estava humano, né? Como nós, ele estava como um Laquin. Agora, ele não é mais um Laquin, mas ele pode se manifestar como um Laquin, entenderam? E os Laquins são pequenininhos, né? São intraterrenos. Agora, Kazalk é a cidade intraterrena onde eles ficam. É como se fosse uma base na 4ª dimensão e na 3ª dimensão também, porque ela existe, né, fisicamente, Kazalk, a cidade intraterrena, e eles ficam lá. São as bases dimensionais que existem na Terra. Lá na região d'Áquila, em Mato Grosso do Sul, em Corguinho, é um dos centros principais a Kazalk, né? As entradas de Kazalk, inclusive, estão lá. O Bilu consegue estar em mais que um lugar ao mesmo tempo? Consegue. Ele pode se bilocar, trilocar, ele pode estar onipresente. Como eu disse, ele está numa frequência muito superior. Então o Bilu não é o que a gente pensa aí, como ele se mostra. Ele é muito mais do que a gente está vendo aí. E, com certeza, ele vai se revelar para todos no momento certo. Nós vamos entender quem é o Bilu. Em relação aos anéis da Terra, poderia falar mais sobre eles? Apenas o primeiro anel é físico? Não, todos os anéis da Terra são físicos. Todos. Os anéis são regiões da Terra, na 3ª dimensão. Então existem regiões da Terra, outras terras, outros mundos paralelos ao nosso aqui. O primeiro anel, ele está mais ou menos no centro da Terra, da plataforma Terra como um todo, né? E existem outros anéis
separados. O segundo anel está bem próximo aqui, só que a vida no segundo anel é extrafísica, é a vida espiritual. Mas existe uma região física lá, existem terras, né? Se a gente conseguisse ir até lá com uma nave, por exemplo, uma tecnologia que fosse permitido a gente viajar entre os anéis da Terra, a gente ia ver lá terras e mundos, né? Como aqui, só que a frequência é um pouco diferente, né? O reino mineral é diferente, os vegetais são diferentes, né? Os animais são diferentes, isso em todos os anéis. O que a gente sabe até agora é que todos são físicos, com densidades um pouco diferentes, né? Com campo eletromagnético, com astros, com sol, tudo existe em outros anéis também. Não é só o nosso Sol, tem outros sóis em outros anéis, outros mundos, né? Então os outros planetas, na verdade, são os anéis, né? São outras regiões da Terra. Eles não estão no céu, os outros planetas estão aqui, estão na própria Terra. Agora, o segundo anel é o que a gente tem mais informação hoje, né? A gente não tem tanta informação sobre os outros anéis ainda, eles não passaram para nós, vão passar ainda. A gente sabe que o segundo anel é um mundo espiritual, onde estão os desencarnados, né? Principalmente os ascensionados vão para lá, somente aqueles que conseguem evoluir vão para o segundo anel, mas os outros anéis são físicos e têm vida física. Por exemplo, o quinto anel, a gente sabe que os Anunnakis vieram de lá, e outras raças também vieram do quinto anel. Agora, se eles são do quinto anel, não sabemos, né? Mas tudo é físico, gente. Todos os anéis são físicos aqui da 3D. Não são as dimensões, tá? Os anéis não tem nada a ver com as dimensões. Os anéis são físicos, terceira dimensão. A tabela periódica que nos é passada na escola em química possui realmente todos os elementos encontrados no sistema Terra? Não. Existem muito mais elementos que não estão catalogados na tabela periódica. Elementos químicos, minerais, existem muito mais. Então a tabela periódica também vai ser atualizada. Nós vamos apresentar a tabela periódica química real, toda a formulação certinha dos elementos químicos. Isso vai ser apresentado também por Dáquila um dia. Daniela pergunta se Jesus Cristo foi mesmo batizado. Foi. Só que o batismo era uma ativação, era um trabalho energético que eles realizavam, né? João Batista preparava os dimensionais, fazia mais ou menos o treinamento que o Urandir faz hoje com os dimensionais, o João Batista fazia na época. Bem parecido, inclusive, né? As ativações, os treinamentos. E quando Jesus passou, o homem, né? Quando o homem, Jesus, esteve presente e ele reencontrou com João Batista e aqueles amigos que estavam lá, e amigas também, né? Porque tinha muita mulher no meio, e eles fizeram muitos trabalhos, muitas ativações, muitos treinamentos, né? Antes de Jesus iniciar a missão dele, tendo ali a parceria direta com os nossos amigos dimensionais. Foi isso que aconteceu. E o batismo foi uma ativação com a água, né? Era um dos trabalhos que era realizado. Por exemplo, quando o Paráclito se manifestou, o Espírito Santo, a pomba, né? O pássaro, era uma manifestação das deidades ali, com banho de luz, né? Ativando ele com a ativação da água. Existiam ativações com fogo, com a água, com a terra, com o ar, com todos os elementos, né? Só que tem nada a ver com batismo. Batismo é uma criação das religiões, né? Da igreja, principalmente. É outra coisa que acontece. Todos esses rituais religiosos são distorções de antigos treinamentos e trabalhos e ativações que os dimensionais realizavam, né? Quando o padre pega uma criança para batizar hoje, ele mexe aqui no frontal da criança, né? Ele faz o símbolo da cruz aqui e isso bloqueia a simbologia da criança. Isso é gravíssimo, né? Não pode deixar nenhum padre mexer na nossa testa, tá, gente? O objetivo do GO, através do Vaticano, dos padres, é pegar todas as crianças e fechar o frontal dela para desativar as habilidades paranormais, entenderam? Tem esse negócio de aguinha benta, jogar na gente. Isso é tudo balela, tá, gente? Tem nada disso. Se você não foi batizado, não tem problema nenhum. Toma muito cuidado com essas manipulações aí das religiões. Nada disso procede, não. Você pode comentar sobre a diferença entre vontade e desejo? É a vontade que gera energia e esta gera a matéria, onde e como entra um e outro. Tudo começa pelo pensamento. Pensamento é o aspecto da criação. Todo pensamento deve trazer o desejo conectado a ele. O desejo pode ser querer ou não querer algo. Eu penso, direciono um desejo vinculado a uma emoção que move o pensamento numa direção. E esse pensamento, esse desejo pode ser positivo ou negativo, ou seja, querer ou não querer, atração ou repulsão. O desejo é sempre dual, ou ele vai querer ou não querer algo, né? Esse movimento gera polaridade na linha da vida, positivo e negativo, quero e não quero, passado e futuro. Eu não quero algo porque no passado
eu tenho um registro que esse desejo me faz repelir aquela situação, aquela experiência, aquele sentimento. Ou eu quero algo porque no passado aquilo me deu prazer. Eu quero repetir no futuro esse algo. Então o desejo é sempre movido passado e futuro, passado e futuro. O desejo é a busca de uma repetição ou de uma não repetição do prazer ou da dor. Isso é o desejo. Agora, quando nós direcionamos um pensamento, um desejo, e colocamos a vontade, o que é a vontade? A vontade é a decisão, é o poder de decidir. É isso ou não é isso? Eu quero ou não quero, mas eu decido. Eu imponho a minha vontade sobre o pensamento e sobre o desejo para uma ação. Então a vontade está relacionada à ação, à realização, concretização do meu desejo e do meu pensamento. Isso é o PDV, pensamento, desejo e vontade, ou ação. Então, se eu quero programar, realizar, não basta só eu pensar. Pensei num carro, quero o carro, vai ser meu. Eu tenho que ir em direção ao carro, eu tenho que ir na loja, eu tenho que sentar dentro do carro, eu tenho que fazer um movimento, a ação para ter aquele carro. Pensamento, desejo e ação, vontade, decisão sobre aquela realização. Tudo é isso. Pensamento, desejo e ação. Pensamento, desejo, decisão, vontade de agir em uma direção. Então você comanda, você controla e cocria a sua realidade com esse mecanismo do pensamento, do desejo e da vontade. Vai acontecer mesmo a implantação da nova ordem mundial ou vai ficar só na tentativa? O anticristo vai governar o mundo ou vai ficar só na vontade? Só na vontade, não vai acontecer nada disso. Eles não vão conseguir implementar a nova ordem mundial, eles vão tentar, vão iniciar um movimento de ruptura, né? Esse reset já é um movimento inicial deles, eles já estão tentando gerar essa crise para implementar, mas não vão conseguir. Vai acontecer algo no meio do caminho, como nós já falamos, tem a ver com essa intervenção, tem a ver com esse bloqueio que vai haver na ação deles, né? Eles não vão conseguir implementar. E anticristo esquece, tá? Não vai ter nada disso. Eles têm já os seus grupos de ação, né? Suas facções. Não vai ter uma pessoa, um ser que vai vir para causar o mal para a humanidade. Isso aí não procede mais não. Silvia pergunta se tem algum exercício para nos conectarmos com o nosso eu do futuro. Você pode estar muito atenta à intuição, aos pensamentos que surgem do nada. Se for uma orientação com intuições muito claras, com certeza vem do eu do futuro. Então, quanto mais você desenvolve sua intuição, mais você se conecta ao eu do futuro. Agora, o exercício principal para estar nos conectando com o nosso eu do futuro no momento é o trabalho no mini monumento escalonado em zigurates. Todo aquele treinamento na mini pirâmide, né, que muitos já estão fazendo, muitos que estão participando de Dáquila, é a melhor opção hoje para acelerarmos nosso desenvolvimento. O trabalho no monumento escalonado. E vamos acelerando nossa conexão com o eu do futuro e nos preparando para o cara a cara. Porque o nosso maior contato que nós temos que ter é conosco mesmos. O nosso contato que nós vamos ter um dia com os seres é com o ser, conosco. Nós vamos conversar com o nosso eu do futuro. E é isso que vai acontecer um dia. Nosso corpo físico é adâmico. Nosso espírito é de outra raça. Nossa raça é o nosso ponto de origem. Sim, nós estamos encarnados num corpo adâmico, corpo físico, né? Que vem da manipulação genética dos Anunnakis com algumas intervenções das 49 raças. Nosso espírito não é planetário, nós não somos da Terra. Nosso espírito é dimensional, nós somos de outras origens. Então nós trazemos espiritualmente o molde dimensional, espiritual que nós tínhamos e perdemos nosso corpo extraterrestre que nós tínhamos no início. Nós não tínhamos esse processo de morte, renascimento, reencarnação. Não, a gente não morria. A gente tinha um corpo físico original e nós tínhamos nossa origem dimensional, de onde nós viemos, fomos criados, né? Se eu vim de Pleiades, eu tinha a minha composição espiritual e física de Pleiades. Perdi meu corpo físico de pleiadiano, então o meu espírito continua sendo pleiadiano, continuo sendo um extraterrestre, né? Mas agora estamos encarnados aonde? Na raça adâmica. Então nós estamos num corpo humano, adâmico, mas nosso espírito é dimensional extraterrestre, de diferentes origens, né? Se todas as placas estão juntas numa galeria, como saber qual placa é de quem? Porque tem a nossa frequência, a nossa vibração. Somente acessa a placa o dono da placa. Não tem como a placa de outra pessoa vir na sua mão
porque elas vêm na nossa mão, né? Quando a gente dá o comando, a placa vem na nossa mão, porque é uma biotecnologia conectada e plugada na gente. Se algum dia formos acessar a placa, com certeza vai ser a nossa placa, não vai ser a de ninguém mais. Eduardo pergunta se existe fisicalidade em todas as dimensões. Um dimensional mais elevado tem uma vida principal em uma dimensão específica ou vive em várias dimensões simultaneamente? Existe essa simultaneidade. Existe a fisicalidade porque o corpo, a matéria, existe em diferentes dimensões, só que em frequências diferentes, tá? Apenas no mundo espiritual da Terra que não existe matéria, fisicalidade. No mundo espiritual da Terra, nosso corpo é espiritual. Então, o nosso espírito, em outras dimensões da realidade, tem corpo. Se a gente transmutar, nós vamos ter um corpo físico, porém de outra dimensão, numa frequência muito mais acelerada do que essa que nós temos aqui. Na terceira dimensão, a densidade e a vibração do nosso corpo é essa. Em outra dimensão, a vibração, a densidade é outra. Então, um ser dimensional transmutado, ele não é um espírito desencarnado. Ele não perdeu o corpo dele, ele tem corpo, né? Então existe matéria, existe realidade nas dimensões. O que muda é que no mundo espiritual você está apenas com o seu espírito. Você não tem corpo mais. E você está aqui, na 3D ainda. Uma realidade paralela. Não tem nada a ver com as dimensões, é diferente. Como meditar com frequência elevada? Fazendo exercício, movimentando o seu corpo, você pode meditar de forma ativa, caminhando, nadando, correndo. Você pode dançar, fazer movimentos com o seu corpo, mas mantendo a concentração, o foco, mantendo a sua mente ativa, concentrada no que você está fazendo, percebendo tudo o que está se passando ao seu redor, dentro de você e fora de você. Esse é o estado meditativo, é consciência plena de tudo. Mas quando você para meditar e fica parada, você vai baixar um pouco sua frequência. Você é levada para um estado de sonolência, começa a dormir, né, e pescar. Quem já não meditou e ficou assim, aí teve que voltar. E não adianta, se você estiver dormindo, você não está meditando, né? Então, quando você está fazendo uma ação, se você permanecer ali e ficar concentrada no momento, deixar o seu corpo entrar no fluxo do movimento, você entra em meditação ativa. Então você flui com o momento presente e você está plenamente consciente do seu corpo, da sua mente, das suas emoções, de tudo que está acontecendo com você. Plenamente consciente das suas ações. Isso é meditação. A Terra e os 9 anéis é como os 9 reinos de Yggdrasil da mitologia nórdica? Sim, tem tudo a ver com os 9 reinos, os 9 mundos da mitologia nórdica. Yggdrasil. Nós estamos em Midgard. O sistema Terra, o primeiro anel, poderia ser chamado de Midgard, que é o reino central, do meio, né? Quais serão os outros reinos, os outros mundos, né? Onde estaria o segundo anel, onde estaria o terceiro, o quarto? Tudo isso nós vamos identificar ainda, mas tem total relação com os 9 mundos da mitologia nórdica, com certeza. O Marcos pergunta se é possível entrar em contato com os intra em lugares fora de Dáquila. Sim, é possível, desde que a gente esteja nos vórtices corretos, né? Em regiões propícias para isso. Mas lá é mais intensificado e mais facilitado o processo, devido ao vórtice de Casalque, né? Qual a aparência dos Laquins, Totes e Betamix? Eles têm aparência um pouco diferente da nossa. Eles são humanos como nós, né? Tem 2 braços, perna, cabeça, olhos, ouvido, nariz, boca. Igual a gente. Só que o formato da cabeça é um pouquinho diferente e o corpo é um pouco diferente também, mas é mais alongado, são mais baixinhos, né? Os Laquins, e os Totes são mais altos, até 3 metros de altura, e os Betamix chegam até 6 metros de altura, são gigantes Betamix. Então os Totes, por exemplo, são conhecidos como os Pé Grande, Sasquatch, Yeti. São os Totes, na verdade, são intraterrenos, né? E os Betamix são grandões, né? São maiores e lembram um pouco os Totes também. A aparência deles, o olho deles é um pouco maior que o nosso e são muito amorosos, são seres assim pacíficos, extremamente bondosos, e os Laquins principalmente, um amor assim e uma alegria. Eles gostam de brincar, eles são muito alegres, né? É a frequência da alegria no nível máximo, os Laquins. Cristiane diz que a filha dela de 4 anos tem brincado muito com 3 amigos. Os nomes deles são Page, Nengo e Stacy. Ela relatou que eles são pequenos e grandes, mudam de cores. Seria Bilu, Isa e Tato? Olha, podem ser os Laquins. A maioria dos Laquins brincam com as crianças, né?
E às vezes o Bilu aparece, né, o Tato, eles aparecem para muitas crianças, né, brincando com elas. Ficam um tempo, depois vão embora, né? Agora, existem outros seres também que estão aí brincando, são os amigos imaginários, né? Eles se manifestam sim com as crianças. Pode ser que seja. Depois pergunta para sua filha que eles usam tecnologia para manipular as frequências, né, mentais, emocionais, eles conseguem manipular nessa faixa de atividade cerebral abaixo de beta. Beta, alfa, teta e delta. Então, acima de beta, gama, eles não conseguem manipular com a tecnologia deles. Por isso que os dimensionais são perigosos para eles, porque eles não têm controle dos dimensionais que estão acima numa frequência mais alta. Então os Anunnakis usam tecnologia. Eles não têm habilidades, eles não têm alma, eles não têm emoção, né? Eles não têm essa frequência maior, mais acelerada, eles não conseguem. E buscam, através da tecnologia, certos poderes e fenômenos, né, de interação antimatéria, interação com o portal. Eles tentam realizar certos fenômenos aí, mas não conseguem chegar nem 0,001% na tecnologia dos dimensionais das 49 raças. Por que as 49 raças, então, não interferem com a tecnologia deles aqui na Terra? Porque não podem, gente. A evolução na terceira dimensão é para os seres de terceira dimensão. Então os Anunnakis têm mérito por alcançarem essa excelência na terceira dimensão. Eles são deuses aqui, são cientistas, são pessoas que atingiram a perfeição do conhecimento da matéria. Eles realmente têm mérito de evolução nisso. Se eles estão usando isso para o mal, para o controle, né? Aí é outra história. Tudo o que acontece aqui são para os seres que estão aqui. Os seres que estão acima de outras dimensões não podem interferir nas leis de evolução da terceira dimensão. Eles podem até um pouco, 10% de interferência eles podem fazer, mas mais que isso não. E esse foi um dos motivos que nós viemos para a Terra, né? Vindo para cá, a gente ganhou 100% de possibilidade de ação e de execução do nosso compromisso. Então, quem está criando esse caos são os dimensionais adormecidos? Também. Existem dimensionais que estão adormecidos ajudando o GO. Tem pessoas dimensionais que estão trabalhando para o GO. Vocês acham que os políticos, que esse pessoal todo aí, na esquerda, na direita, nas religiões, são tudo dimensional, gente. São pessoas que estão perdidas, dominadas. O GO conseguiu escravizar alguns dimensionais, colocando eles no topo do poder, dando dinheiro, colocando eles em posições que preenchem o ego deles. É muito fácil controlar um dimensional. Dê poder a ele. Estimule o ego dele, né? Coloca o dimensional como um deus, uma deusa. Olha os artistas aí, tudo dimensional. Essas artistas famosas, os artistas, tudo dimensional perdido aí, sem saber o que fazer, dominados pelas forças do GO. Os Anunnakis conseguem manipular todo mundo, os planetários e os dimensionais. Por isso que nós temos que nos libertar dessas ilusões que eles criaram. Como é que eles vão fisgar a gente? Através do ego, através da vaidade, através do estímulo do poder que eles vão oferecer para nós. Ficar muito atentos a isso. O segundo anel é físico, porém os desencarnados que lá vivem perderam o corpo aqui. Lá eles recuperam o corpo? Não. Eles não recuperam o corpo, eles ficam com o corpo espiritual, né? Corpo de luz, e precisam reencarnar para recuperar o corpo. No caso dos ascensionados, eles vão ter um momento especial de reconstituição do corpo físico, caso eles estejam nas condições e na frequência para isso no futuro, num momento transmutativo. Então os ascensionados não reencarnam mais, ficam esperando esse momento. Essa é a diferença. Mas eles não têm corpo, não. Morrendo, a gente não tem corpo mais, a gente não consegue recuperar o corpo, a não ser pela reencarnação, né? Ou por esse processo que eu expliquei agora.